Consta da letra de câmbio, consta da promissória, consta do cheque. Então, a letra de câmbio, a nota promissória e o cheque, consta expressamente que eles podem ser garantidos no todo ou em parte do seu valor por um aval. Se cair na prova de vocês, não cabe aval parcial na letra de câmbio, falso. Não cabe aval parcial na nota promissória, falso. Não cabe aval parcial no cheque, falso. Por quê? Porque a Lei Uniforme de Genebra é uma lei especial, ela vale em detrimento do Código Civil. O Código Civil, essa vedação, essa proibição do Código Civil não tem qualquer valor para cheque, nota promissória e letra de câmbio. Portanto, cheque, letra de câmbio e nota promissória podem ser garantidos parcialmente, sim, por aval. E a duplicata, que é o outro título. A duplicata, a lei da duplicata, ela é omissa. Como assim? Ela diz assim, ó, a lei da duplicata diz: o pagamento de uma duplicata poderá ser assegurado por aval, sendo avalista patati patatá. O artigo 12 só fala que ela pode ser segurada por aval, não fala que pode ser total ou parcialmente. Então, cuidado. O artigo 12 da duplicata, que é uma lei especial, a lei da duplicata, não fala que ela pode ser garantida parcialmente. Dessa forma, a duplicata, como a lei da duplicata é omissa, vale o Código Civil. Porque o Código Civil diz que, salvo disposição diversa, salvo disposição diferente em lei especial, os títulos regem-se pelo Código Civil. Se a lei da duplicata é omissa, não diz que ela pode ser garantida parcialmente, passa a valer o Código Civil. Então, a duplicata não pode ser garantida parcialmente. Vou repetir. Cabe aval parcial na letra de câmbio? Sim. Cabe aval parcial na nota promissória? Sim. Cabe aval parcial no cheque? Sim. Porque a Lei Uniforme de Genebra diz isso. Cabe aval parcial na duplicata? Não. Porque a lei da duplicata é omissa, aí vale o Código Civil. O que é aval parcial? É você chegar, o avalista, escreve, tem que ser literal, tem que escrever. Avalizo só 50% e assina. Avalizo só 30%, avalizo só 40%. Pronto. Nesse caso, o credor só pode executar o avalista naquele percentual e não no todo. Isso chama aval parcial. Essa questão é boa para ser explorada em concurso, porque é uma novidade. O Código Civil trouxe essa novidade. Outra coisa importantíssima para a prova é o benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Bom, vou colocar duas expressões aqui que nós já tocamos no assunto, mas eu vou tocar de novo. Vou colocar com cores diferentes. Uma coisa é o aval, outra coisa é a fiança. O aval é solidário. A fiança é subsidiária. Então, são duas expressões diferentes, 180 graus. O aval é solidário, a fiança é subsidiária. Isso é questão de prova. O que é solidariedade? Solidariedade quer dizer que o avalista responde sozinho pela dívida toda. Subsidiariedade quer dizer complementarmente. Isso para a prova é fundamental. Quando eu tenho um título de crédito, tenho um devedor, tenho 1 ou 2 avalistas, ou 3 avalistas, não interessa, eu, credor, posso executar só o devedor principal, como posso executar o avalista. Eu tenho aqui, por exemplo, o devedor, está aqui o devedor de uma nota promissória, tem um avalista 1, tem um avalista 2. 2 pessoas avalizaram um título de crédito. Eu, credor, posso entrar na justiça só contra o devedor, só contra o avalista 1, só contra o avalista 2, contra o devedor e o avalista 2, contra o devedor e o avalista 1, e os 3 juntos. Por quê? Porque eles são solidários. Todos envolvidos em um título de crédito, endossante, avalista, emitente, são todos solidários. O credor pode escolher quem ele quer executar, na dívida toda. Ao contrário da fiança, quando eu tenho aqui, por exemplo, o devedor de um aluguel, um inquilino, se eu tiver o fiador 1 e o fiador 2,
eu não posso executar o fiador 1 e o fiador 2 antes de executar o inquilino. Porque a fiança é uma garantia subsidiária e não solidária. Daí nós dizemos que o Código Civil diz que os fiadores têm o benefício de ordem. O que é benefício de ordem? Para eu executar os fiadores, eu tenho que executar o inquilino primeiro, nessa ordem. Se eu executar o fiador, ele fala, opa, peraí, eu tenho o benefício de ordem. Cobre do devedor primeiro. Coisa que o aval não tem. O aval não tem benefício de ordem nunca, em hipótese alguma. Aval não existe benefício. Solidariedade não tem benefício de ordem. A fiança, ao contrário, a regra é que ela tem benefício de ordem. Existe o benefício de ordem. Ou seja, para eu executar os fiadores, eu tenho que executar o devedor primeiro. Isso chama benefício de ordem. Aval não tem benefício de ordem. Aqui, pode colocar essa lâminazinha número 29, 29, pode colocar 26, aí agora, põe à disposição para eles, vai ficar mais fácil, quer ver? Olha só que interessante. Aqui nós temos um aval simultâneo e um aval sucessivo. O que é aval simultâneo? Mais de um avalista avalizando um avalizado. Veja, o avalizado é o devedor do título, nós temos o avalista 1 e o avalista 2. E nós temos ainda o aval sucessivo. Nós temos o devedor principal, temos o avalista 1, que está avalizando o devedor, e o avalista 2, que está avalizando o avalista 1, aval sucessivo. Tanto no aval simultâneo, que você está vendo aí agora, quanto o aval sucessivo, para efeito jurídico, são irrelevantes se são comuns ou se são sucessivos. O credor pode executar, no primeiro caso, à sua esquerda, o avalizado, o avalista 1, o avalista 2, os três juntos. À sua direita, ele pode executar só o avalizado, só o avalista 1, só o avalista 2, ou todos juntos. Então, aval simultâneo e aval sucessivo são irrelevantes juridicamente. Não interessa, não existe benefício de ordem. A gente vai ver mais na frente que no caso da fiança, esse mesmo quadro, depois eu vou substituir pela fiança, já muda de figura. Bom, voltando, vamos para outro ponto também polêmico para concurso público. Qual que é o outro ponto polêmico? Outorga conjugal. O aval, no Código Civil antigo, de 1916, ele não trazia a necessidade da outorga conjugal. A fiança sempre teve. O que é outorga conjugal? Se a pessoa for casada, a pessoa sendo casada, para ela prestar um aval, ela tem que ter outorga marital, se ela for mulher, ou outorga uxória, se for homem. Ah, mas quer dizer que para eu avalizar agora, se eu for casado, eu tenho que ter autorização da minha esposa ou da esposa do marido? Sim. Artigo 1647 do Código Civil, inciso 3º. Reza o seguinte: a validade tanto da fiança quanto do aval, se a pessoa for casada, exceto no regime de separação absoluta. Fica atento no concurso. Se o meu casamento for regime de separação absoluta, eu não tenho que ter outorga conjugal. Qualquer outro regime de casamento, qualquer outro regime, exceto separação absoluta, comunhão parcial, comunhão total, tem que ter outorga conjugal. Para eu prestar um aval, como eu sou casado em comunhão parcial de bens, a minha esposa tem que autorizar. Se ela for prestar aval, eu tenho que autorizar, sob pena de nulidade. Isso é o que está no Código Civil. Nós não vamos entrar em detalhe jurídico, como é que é ninguém é obrigado a usar aliança. Não está escrito na testa da pessoa casada. Então, é óbvio que na prática, se eu prestar um aval e o credor disser, você é casado? Não, não sou, e avalizei, juridicamente, o juiz vai mandar condenar. Eu não vou entrar nessa discussão. O que interessa para nós é o concurso da Caixa, Banco do Brasil, BASA, BNB, etc. Para o concurso de nível médio, Caixa, Banco do Brasil, o casado tem que ter outorga conjugal? Se não for separação absoluta, o regime de casamento, sim, tem que ter outorga conjugal. Se você marcar diferente disso,
errou a questão, dançou. E se a banca disser diferente disso, ela vai ter que anular a questão. Isso é uma novidade do Código Civil. Tanto a fiança quanto o aval tem que ter outorga conjugal. Mas vamos nos ater agora ao aval. Vamos ver outro ponto. Aqui, nós temos um quadrinho comparativo interessantíssimo, que eu gostaria de colocar à disposição dos alunos também. Eu fiz uma comparação, coloca esse quadrinho, fazendo favor, 31. Eu fiz uma comparação entre aval e endosso. Veja bem, endosso é um instituto jurídico que é utilizado para transferir direitos creditórios. Aval é um instituto jurídico de garantia de título de crédito. São dois institutos diferentes. Não obstante, cuidado, o endossante também garante o pagamento. Se eu emito um cheque para João, a ordem de João, João endossa para Maria, Maria pode executar João como endossante e o emitente do cheque. Repetindo, a função principal do endosso é transferir os direitos creditícios ou creditórios. Mas ele, o endosso, tem uma função secundária, que é garantir o pagamento. A Lei Uniforme de Genebra, ela diz assim, salvo disposição de lei, salvo disposição contrária, o endossante garante o pagamento. Então, a Lei Uniforme de Genebra traz que o endossante, salvo disposição em contrário, garante o pagamento. Portanto, aquele que endossa é também garantidor. Agora, não impede, nada impede que eu escreva assim, quer ver? Eu sou o João, o cheque está à minha ordem. Eu posso endossar a um terceiro e escrever assim, endosso, mas não garanto. Posso. Nesse caso, eu estou endossando o título, transferindo os direitos creditícios, mas não garanto mais o pagamento do título. Agora, o endosso ele tem função de transferência de direitos emergentes do título, o aval tem função de garantia. O endosso somente pode ser dado pelo portador legitimado, ou seja, só pode endossar o título aquele que é o legitimado. Se o título estiver à ordem de João, João pode endossar. Se não está, João não pode endossar. E o aval pode ser dado por qualquer pessoa capaz civilmente. O endosso admite exclusão de responsabilidade. O endosso, eu posso transferir os direitos creditícios e me eximir de responsabilidade. O aval não admite exclusão. Não tem sentido eu avalizar um título, escrever avalizo, mas não garanto. É uma aberração. Não existe isso. Ou eu avalizo ou não avalizo. Eu posso até avalizar parte, mas o cara escrever avalizo, mas não garanto, é uma aberração jurídica. Então eu não posso avalizar e me eximir da responsabilidade. O endosso não pode ser parcial, o aval pode ser parcial no cheque, letra de câmbio e nota promissória. É impossível transferir um título endossando parcialmente. Eu não posso pegar um cheque de R$2.000, endossar 1.000 para Maria e 1.000 para João, rasgar o cheque no meio, não existe isso. Então o endosso, na função de transferência, ele não pode ser parcial. Guarda isso. O endosso, como garantia, que é uma função secundária, pode ser parcial. Eu pergunto, eu posso endossar um cheque e dizer, endosso e só garanto 50%? Posso. Lembra daquela jurídica que eu disse, quem pode mais, pode menos? Pois é, se eu posso endossar e não garantir nada, eu posso tudo, posso não garantir nada. Então é óbvio que eu posso endossar e dizer, endosso, mas só garanto 50%. O endosso não pode ser parcial na função de transferência, que é a função principal dele. Eu não posso transferir parte de título. Mas na função secundária, se eu colocasse numa prova, o endosso não pode ser parcial, nem para transferência de título, nem como garantia. É mentira. Como garantia pode ser parcial, o endosso. Porque eu posso endossar e garantir ou nada ou parte. E o aval, ou ele é parcial, ou ele é total. Não existe aval sem garantia. Tá. Vamos para outra, pode passar mais uma lâmina, continua ainda, tem mais um detalhe. Agora vamos comparar o aval e a fiança. Os dois, nós vamos ver daqui a pouco a fiança. Veja bem, o aval é de direito cambiário. Direito cambiário quer dizer título de crédito. Cambiário, título de crédito. O título de crédito, o cheque, a letra de câmbio, a promissória, são cambiárias. Então, só tem aval para títulos de crédito. A fiança é de direito comum. A fiança é contratual. O aval é uma declaração unilateral de vontade. O que quer dizer unilateral?
Normalmente os contratos são bilaterais. Quando o contrato é bilateral, é quando gera obrigações para ambas as partes. No aval e na fiança, todos os dois são unilaterais. Só gera obrigação para o fiador e para o avalista. A regra, quem avaliza um título não ganha dinheiro por isso. Essa é a regra. Então, tanto o aval quanto a fiança são unilaterais, ou seja, só gera obrigações para o avalista e para o fiador. O aval, somente título de crédito, a fiança, obrigação líquida e ilíquida, questão de prova. O aval, somente obrigação líquida. O que quer dizer isso? Quer dizer que um título de crédito, cheque, nota promissória e letra de câmbio, são obrigações líquidas e certas. Líquida, transformável em dinheiro, garante uma obrigação em dinheiro. Certa, o valor é certo. Eu tenho um cheque de R$1.000 de fulano. Eu tenho um direito líquido e certo. Líquido, transformável em dinheiro. Certo, o valor de R$1.000, certo. Então, não existe aval para dívida ilíquida, que não tenha certeza de receber de valor. A fiança, eu posso afiançar uma obrigação líquida ou uma obrigação ilíquida. Por exemplo, você afiancia um contrato de aluguel de 30 meses. Passaram-se 4 meses, o inquilino deixou de pagar 2 aluguéis. Os 2 aluguéis não pagos são líquidos. O credor pode executar. O credor pode executar os 20 e tantos meses de aluguéis que não venceram ainda? Não pode. Os aluguéis que não venceram são chamados de ilíquidos. Eles não são transformáveis em dinheiro ainda, não venceram. O título de crédito não, só obrigação líquida. Somente pode ser dado no próprio título. O aval só pode ser dado no próprio título. Eu só posso avalizar o cheque no próprio cheque, seja no verso ou no anverso. A fiança pode ser dada em documento à parte. Eu posso fazer um contrato de aluguel com uma pessoa e posso fazer um contrato de fiança em outro papel, em outra parte, garantindo aquele contrato de aluguel. A fiança não precisa ser dada no próprio contrato. Pode ser dado em contrato à parte. O aval tem que ser dado no próprio título. Bom, aí nós vimos a diferença entre o aval e a fiança. E mais o último detalhe. O aval é uma obrigação perante pessoa indeterminada. Se eu emito um cheque e o João é avalista do cheque, o João não sabe quem ele está garantindo. Ele está prestando o aval a mim. Mas quem é o futuro credor, quem é o futuro favorecido que vai se beneficiar daquele aval dele? Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque o cheque vai circulando. Você não sabe, o João não sabe quem vai executá-lo. Quem vai executá-lo é uma pessoa qualquer que no futuro esteja com o cheque na mão. Então o aval é dado a um favorecido indeterminado. A fiança não. A fiança existe um contrato de aluguel, o fiador sabe exatamente que está garantindo. Quem vai executá-lo no futuro, se for o caso, é aquele proprietário do imóvel, aquele cara que está lá no contrato, não vai ser outro. A fiança, ele é uma pessoa determinada, o aval, pessoa indeterminada. Quem avaliza um título não sabe quem no futuro vai executá-lo. Ficou claro isso? Esse quadrinho pode colocar também que é importante, questão de prova, mais um para frente. Olha aqui também. A aval é uma obrigação autônoma em relação à obrigação avalizada. Interessantíssimo. A aval é uma obrigação autônoma. Se eu roubar ou furtar um cheque de alguém, acabei de quebrar um carro ali, o vidro de um carro, furtei um talão de cheque, falsifiquei a assinatura do emitente, coloquei a ordem de Pedro Pereira da Silva, falsifiquei o endosso, chego aqui e falo, fulano, você quer pegar esse cheque para aquela dívida que eu estou te devendo? Quero. Só que eu quero um aval seu. Eu, Cabral, avalizo aquele cheque, cuja assinatura do emitente é falsa, a assinatura do endossante é falsa. Ainda assim, o favorecido pode me executar judicialmente. O avalista é uma obrigação autônoma, ele vale sozinho. Se você avalizar um cheque, mesmo que a assinatura do emitente seja falsa, você será responsabilizado. A fiança não. A fiança, se a obrigação for nula, a fiança é nula. Se eu fizer um contrato de aluguel, a assinatura do devedor principal, ele é incapaz civilmente, então o contrato é nulo. A fiança será nula. A fiança não garante dívida nula.
O aval garante dívida nula. Contra o cheque, o título de crédito, mesmo que a assinatura seja nula, falsa, ainda assim o avalista responde, porque o avalista responde autonomamente. O que mais? A obrigação do avalista subsiste, ainda que é nula a do avalizado. O avalista que paga adquire direito novo. Se você é avalista de um cheque, o credor favorecido, beneficiário, executa e você, avalista, paga para não ver o seu nome sujo, você vai lá e paga. A partir dali, você, avalista, adquire um direito de, você, avalista que pagou, entrar com ação regressiva contra o devedor principal. O avalista que paga um título de crédito, para não sujar o seu nome, ele adquire um direito novo. A partir daí, ele pode entrar com ação contra o devedor principal. Nós falamos hoje mais cedo sobre uma figura chamada ressaque. Eu sou avalista de uma letra de câmbio, o credor vai lá e protesta e executa todo mundo, inclusive o avalista, eu pago a letra de câmbio para não ver meu nome sujo. Quando eu pago, eu agora posso praticar uma coisa chamada ressaque. Eu posso emitir uma nova letra de câmbio, incluindo as despesas de cartório e judiciais, e posso entrar com ação, eu, avalista, entrar com ação contra o devedor principal. Então eu adquiro direito novo. O aval não comporta benefício de ordem, eu já disse isso, né? Aval não há benefício de ordem, em hipótese alguma, não tem exceção, fácil de gravar. Bom, encerrando, pode voltar para mim, encerrando o aval, então, terminamos de falar do aval, as figuras mais importantes, outorga conjugal, novidade do Código Civil, aval parcial, é admitido para letra de câmbio, nota promissória e cheque, não é admitido para duplicata. O aval é só para título de crédito, o aval não admite benefício de ordem. O aval é uma responsabilidade solidária. Vamos passar agora para outra figura, a outra garantia pessoal chamada fiança. Então nós temos duas garantias pessoais, uma é o aval, a outra é a fiança. Ambas são chamadas garantias fidejussórias, são garantias pessoais. Assim como nós temos o aval como uma garantia de título de crédito, nós temos a fiança como garantia de contratos. Não existe fiança para título de crédito, não existe aval para contrato, em hipótese alguma. Vamos ver a figura da fiança. Pelo contrato de fiança, veja que a fiança é um contrato, uma pessoa garante satisfazer a dívida junto ao credor, caso esse não a cumpra. O fiador do contrato de aluguel vai garantir para o proprietário do imóvel que, se o inquilino não cumprir, não honrar o seu compromisso, ele, fiador, honrará. Para isso existe a fiança. A fiança, ela é contratual, é escrita, sempre literal, não admite interpretação extensiva, questão de prova, já caiu em concurso. A fiança não admite interpretação extensiva. O que quer dizer isso? Se houver qualquer dúvida na interpretação da fiança, essa dúvida será sempre julgada favorável ao fiador. Vou dar um exemplo. Suponhamos que um contrato de aluguel não diga que em caso de atraso pagará uma multa de 10%, por exemplo hipotético. O inquilino deixa de pagar o aluguel, o proprietário vai executar o inquilino e cobra 10% de multa. O inquilino não tem propriedade, passa a executar o fiador. Quando vai executar o fiador diz assim, opa, 10% eu não concordo em pagar. O contrato não reza isso, expressamente. O juiz vai olhar o contrato e o contrato diz assim, o fiador é responsável pelo pagamento dos aluguéis e não fala que é responsável pela multa. Se o contrato não reza expressamente que o fiador é responsável pela multa, o fiador não será responsável pela multa. Porque o Código Civil diz que a fiança deve ser interpretada restritivamente. Não admite interpretação extensiva. Só vale o que está escrito literalmente. Ficou claro? Isso já caiu em prova. A fiança não admite interpretação extensiva. Outra questão interessante.
Eu posso exigir uma fiança sem que o devedor concorde? Exemplo, eu conheço o João, vou alugar o meu apartamento para ele, e o João diz assim para mim: Cabral, eu não quero envolver meu pai nisso. Eu vou assinar um contrato de aluguel com você, mas eu não quero que você conte para o meu pai, não quero envolver meu pai, o aluguel é só comigo, a responsabilidade é minha, nem fala para ele. Beleza, eu faço um contrato de aluguel com o João, tantos meses, beleza. Amanhã eu encontro com o pai do João, e conversando com ele, já conheço há mais tempo também, coincidentemente, olha, o João me alugou um apartamento e tal, eu gostaria que o senhor garantisse, fosse fiador dele. O pai do João concorda, eu faço um contrato à parte, onde o pai do João vai afiançá-lo. Veja que o João não queria, não admitia. Ainda assim, vale. Ou seja, a fiança pode ser estipulada ainda contra a vontade do devedor. É irrelevante se o devedor concorda ou não com aquele fiador. Então, a fiança pode ser estipulada ainda que sem o consentimento ou contra a vontade do devedor. Isso é questão de prova, hein? Ainda que contra a vontade do devedor. Vale. As dívidas futuras podem ser garantidas por fiança? Podem, claro. O aluguel é o exemplo mais claro. Quando eu faço um contrato de aluguel de 36 meses, o fiador está garantindo os aluguéis presentes e os aluguéis futuros. Então, a fiança pode, sim, garantir dívidas futuras. É claro que o fiador só poderá ser demandado, só poderá ser cobrado à medida que as dívidas vão vencendo. Se o inquilino deixar de pagar 2 aluguéis, só pode ser executado em 2 aluguéis, e não nos futuros. A fiança, ela pode ser inferior ao valor da dívida? Pode. Tranquilo, ela pode ser parcial? Pode, a fiança também pode ser parcial. De repente eu procuro o fulano, você vai avalizar seu filho? Eu vou avalizar só em 50% meu filho, só 50% da dívida, eu não vou avalizar mais não, pode ser inferior. E se a fiança for excessiva? O que quer dizer fiança excessiva? É quando o fiador está garantindo além do contrato. Se a fiança for excessiva, não vale. Só vale, o credor só pode executar até o valor da fiança, porque a fiança é literal. A fiança é restritiva. Então, se foi o contrato de aluguel de, exemplo hipotético, 10 mil reais, mas o inquilino deixou de pagar e com multa, mora, não sei o que, já esteja em 15 mil, pode-se cobrar do fiador os 15 mil? Não, só pode cobrar os 10 mil. Chama fiança excessiva, ou seja, excesso de dívida. A fiança, não esqueça, ela é literal, só se pode cobrar do fiador o que está expresso. Em hipótese alguma, não, mas é óbvio, se ele vai pagar o aluguel, é óbvio que ele vai pagar a multa. Não, não é óbvio. As obrigações nulas são passíveis de fiança? Não são. As obrigações nulas são passíveis de aval? Sim. Se eu pegar um cheque cuja assinatura do emitente seja nula, o banco não vai pagar. Se você avalizou aquele cheque, o atual portador pode executar você? Pode, mesmo que a assinatura seja falsa. Se o contrato de aluguel for nulo, eu faço um contrato de aluguel com o João, porém o João é incapaz civilmente. Esse contrato vale? Não vale. A fiança que o pai dele prestou para ele vale? Também não vale. A fiança é uma obrigação acessória. O aval é uma obrigação autônoma. Aliás, é só lembrar que a aval é autônomo e a fiança é acessória. Existe um princípio jurídico, aqui é aval, aqui é fiança. Existe um princípio jurídico que diz: accessorium secum principale. O acessório segue o principal. Então, se o principal morre, o acessório morre. Portanto, o aval não é acessório, o aval é autônomo. Mesmo que o cheque tenha uma assinatura falsa, o avalista tem que responder. A fiança, o principal é o contrato de aluguel. Se o principal, o contrato de aluguel estiver nulo, a fiança será nula. A fiança não pode garantir dívidas nulas.
Eu vou aproveitar o gancho, já que eu estou falando disso, vou chamar a atenção. A fiança é uma garantia acessória, a